pontos, o primeiro dos quais é o projeto de lei 914/13 do Bloco de Esquerda, nova lei de bases da saúde. E para intervir neste ponto, inscreveu-se o Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, alavanca de progresso e de justiça social, o Serviço Nacional de Saúde contribuirá decisivamente para mudar o rosto deste país e dar uma nova dimensão ao futuro que queremos mais livre, mais justo e mais fraterno. Foi assim que António Arnaud apresentou, em 19 de dezembro de 1978, nesta mesma Assembleia, o projeto de lei que criou o Serviço Nacional de Saúde. E tinha toda a razão, bem sabemos isso 40 anos depois. Com o SNS, Portugal ganhou o futuro, liberdade, justiça social, fraternidade. Ganhamos todas e todos o direito à saúde. No início deste debate, é mais do que justa uma palavra de agradecimento a António Arnaud e a todos aquelas e aqueles que com ele e como ele tornaram o SNS possível. Os apoiantes de primeira hora, os que nestes 40 anos continuaram a defendê-lo, os profissionais de saúde, sem os quais o SNS não seria materializável. Uma palavra de agradecimento a António Arnaud e a João Semedo, que trabalharam uma nova lei de bases para salvar e reforçar o SNS e que é a base do projeto de lei do Bloco de Esquerda que discutimos hoje. O Bloco de Esquerda anunciou em janeiro que traria esta proposta à discussão. Discutimos-la em sessões públicas por todo o país. Apresentamos um anteprojeto em abril, colocamos-la à discussão pública até ao início de junho, recolhemos dezenas de contributos. É agora tempo de discutirmos para que possamos, ainda dentro desta legislatura, ter uma nova lei de bases que reforce o Serviço Nacional de Saúde. Senhoras e senhores deputados, o Serviço Nacional de Saúde trouxe ganhos inquestionáveis ao país. Ainda assim, o SNS teve sempre os seus inimigos. PSD e CDS votaram contra a sua criação. Defenderam que o Estado não deveria prestar cuidados de saúde e que a oferta deveria ser exclusivamente privada, paga pelos contribuintes, pois claro. Inimigos do SNS público, geral, universal e gratuito, PSD e CDS aprovaram uma lei de bases em 1990 que foi um ajuste de contas com o 25 de Abril. Sobre essa lei, António Arnaud escreveu, e cito, deve ser substituída porque inverteu a filosofia constitucional. Com ela, foram criadas as condições legais para uma futura privatização do SNS através da medicina convencionada, da possibilidade de gestão empresarial e de incentivos aos seguros de saúde. A ideia foi fazer da saúde um mercado e servi-la de bandeja aos privados. A ganância ficou, aliás, bem explícita quando se escreveu que cabe ao Estado apoiar o desenvolvimento do setor privado, podendo para isso sacrificar profissionais de saúde, capacidade de internamento e recursos financeiros. O resultado da lei do PSD e do CDS de 1990 está à vista. Parcerias público-privadas que desviam recursos do Orçamento do Estado para o Grupo Melo ou para a Luz Saúde. Quase 500 milhões por ano para alavancar os grupos privados que depois descarnam o SNS. Perda propositada e deliberada de capacidade de resposta nas unidades do SNS para justificar a contratualização de camas, de cirurgias, de meios complementares de diagnóstico e tratamento aos privados. 40% do orçamento anual do SNS vai direitinho para privados. São 3.726 milhões de euros por ano que poderiam estar a ser investidos no SNS e não estão. Servem para comprar aos privados serviços que o SNS poderia fazer com melhor qualidade e com mais capacidade. Enquanto a saúde for um negócio, senhoras e senhores deputados, enquanto que estiver no centro da política da saúde for o interesse de meia dúzia de grupos que parasitam o orçamento público, os utentes ficarão sempre prejudicados. Faltarão médicos, enfermeiros, técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, auxiliares de saúde, faltará tecnologia.
As listas de espera serão grandes, as camas insuficientes, os meios complementares de diagnóstico obsoletos. É por isso que o Bloco de Esquerda lança o repto. Este é o momento para ter coragem. É tempo de instituir a saúde como um direito e fechar a porta aos que querem fazer da saúde um negócio. Precisamos de uma nova lei de bases para construir um SNS forte e capaz, que responde com celeridade e qualidade, que recupera a ideia de um serviço geral, universal e gratuito e, ao mesmo tempo, permita a modernização dos cuidados de saúde e a adaptação aos desafios tecnológicos e demográficos. Precisamos de uma nova lei de bases que ponha no centro a promoção da saúde, a prevenção da doença e o paradigma da saúde como um objetivo a observar em todas as áreas das políticas públicas. Não basta utilizar estes princípios como jargão e depois não lhes dedicar mais de 1% do orçamento, como acontece atualmente. Se queremos um SNS com futuro e para o futuro, temos que ter um SNS que atue na saúde e não apenas na doença. Precisamos de uma nova lei de bases para remover as barreiras que continuam a impedir milhares de pessoas de aceder aos cuidados de saúde. Em 2017 ficaram por realizar 2 milhões de consultas e tratamentos porque os utentes não tinham dinheiro para pagar taxas moderadoras ou o transporte não urgente. A lei de bases deve garantir um SNS gratuito e sem barreiras de acesso. Sim, precisamos de uma nova lei de bases que oriente os cuidados de saúde para os utentes e não para as rendas da Luz Saúde ou do Grupo Melo. Temos que deixar claro que toda e qualquer unidade inserida no Serviço Nacional de Saúde terá gestão exclusivamente pública. Uma nova lei de bases que faça clara a separação clara entre o público e o privado e que combata a promiscuidade entre setores que toda a gente sabe que existe. O SNS deve ser o prestador principal de cuidados de saúde e os privados serão, na sua relação com o SNS, meramente supletivos, nunca concorrenciais. Não podemos continuar a degradar o SNS para justificar o gasto de 1.200 milhões de euros anuais com convencionados ou outros subcontratados. Esse dinheiro é público e deve ficar no Serviço Nacional de Saúde. Precisamos de uma nova lei de bases, sim, para dignificar e valorizar os profissionais de saúde, garantindo-lhes o vínculo ao SNS, o direito à carreira, o direito à progressão na carreira, algo que hoje não está minimamente assegurado. Veja-se o caso dos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, hoje novamente em greve e cuja luta saudamos porque é uma luta pelo SNS. Veja-se a justa reivindicação dos auxiliares de saúde para voltarem a ter a sua carreira, a desestruturação das carreiras médicas que atirou para fora do SNS profissionais experientes e diferenciados. Carreiras para termos um corpo de profissionais dedicado exclusivamente ao Serviço Nacional de Saúde. Sim, a nova lei de bases deve prever e promover a dedicação exclusiva dos profissionais de saúde. Precisamos de uma nova lei de bases para termos mais investimento no SNS. A política de saúde não pode ficar subordinada aos ciclos económicos ou às vontades políticas. Se assim continuar, poderão continuar a existir governos, como os do PSD e do CDS, que cortou mais de 1.000 milhões de euros no SNS, negando o direito à saúde a muitos utentes. Para termos mais investimento, devemos deixar claro, como o Bloco de Esquerda faz, que o Estado deve dotar os serviços públicos de saúde dos recursos humanos, técnicos e financeiros necessários ao cumprimento das suas funções. E não vale a pena, senhoras e senhores deputados, puxar do argumento estafado de que não há dinheiro. Se não falta dinheiro para acorrer a bancos ou para sustentar o negócio dos grupos económicos na saúde, então, por maioria de razão, não poderá faltar dinheiro para construir um SNS que garanta todos os cuidados de saúde a todas as pessoas que vivem neste país. Senhoras e senhores deputados, se queremos uma lei de bases para as próximas décadas, que permita um SNS mais forte e que faça da saúde um direito, então uma nova lei de bases não pode ser apenas um exercício de cosmética ou um mero jogo de palavras. Ela tem que ser aquilo que o SNS precisa,
que ela seja clara na separação entre o público e o privado, clara no combate à promiscuidade e no negócio que dão cabo do serviço público, clara quanto à gratuitidade, quanto ao investimento, quanto à valorização dos seus profissionais. No fundo, deve dizer claramente que no centro da política de saúde estão os utentes e não os conselhos de administração dos grupos económicos que querem sentar-se à mesa do orçamento do Serviço Nacional de Saúde. É essa a exigência do país e da população. Um bom Serviço Nacional de Saúde para fazer novamente, nas palavras de António Arnaud, um futuro, uma dimensão de futuro, de liberdade, de justiça e de fraternidade. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 3 pedidos de esclarecimento. 3. Como é que pretende